Na nossa vida, temos muitas fontes de inspiração. Pessoas que nos motivam pelo exemplo e por suas conquistas. O interessante é que, mesmo sem perceber, também somos fonte de inspiração para muitas pessoas ao nosso redor. Não precisa ser famoso e conhecido para inspirar alguém com a sua história. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, que de alguma maneira realizaram um sonho, alcançaram um objetivo e transformaram a sua vida. Junte-se a nós e inspire-se! Seja muito bem-vindo ao Inspire-se. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns como eu e você que alcançaram um objetivo, realizaram um sonho e transformaram as suas vidas para melhor. O meu objetivo aqui é mostrar para você que é possível. Se essas pessoas conseguiram, você também pode. E hoje eu tô com uma convidada super especial, uma amiga, uma mulher cheia de energia e que realmente é uma grande inspiração para quem a conhece. Seja muito bem-vinda, Ruth. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite, por compartilhar a sua história com a gente. A Ruth é curitibana, tá morando na Bahia, veio por um desafio profissional, né? Mas ela é curitibana e ela vai contar pra gente sobre essa trajetória profissional dela. Ela que é fisioterapeuta de formação, gestora por propósito e assumiu recentemente, há quanto tempo? 1 ano e 3 meses agora. 1 ano e 3 meses, recentemente assumiu um cargo de gestão dentro de uma grande empresa, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O time dela hoje é responsável por todas as ações de saúde ocupacional dessa grande organização que atende aí em torno de 13 mil colaboradores, então é realmente uma grande responsabilidade, né? E ela ainda consegue ser atleta e cantora nas horas vagas. Então ela vai contar pra gente como é que ela consegue fazer tudo isso e principalmente como que foi essa trajetória, quais que foram os desafios. Ela que começou como terceirizada lá em Curitiba, como eu falei, e hoje é gestora aqui desse time. Com certeza enfrentou muitos desafios, teve que desenvolver muitas competências, né, para assumir um cargo desse, com tanta responsabilidade. E a ideia é que ela possa dividir essa história com você, que assim como ela tem um sonho de crescer profissionalmente. Então vem com a gente e vamos nos inspirar na história de Ruth. Ruth, eu já te conheço, já sei que você é uma grande inspiração, mas quem tá ali do outro ladinho da tela ainda não. Então conta pra gente, quem que é a Ruth? Primeiro, não criem expectativa sobre a parte de cantora, tá, gente? É só brincadeira. Mas, enfim, né? Aproveitando até o momento de diversidade que a gente tem vivendo, dá pra dar até uma palhinha no final, né? Para o pessoal ver que eu tô falando a verdade. Vamos pensar sobre isso. Aproveitando os momentos de diversidade que a gente tá agora, que tem sido tão bacanas, né? E pode ser que pessoas que não enxerguem, né? Que sejam cegas, estejam aí com a gente. Então, eu sou uma mulher negra, né? Meu nome é Ruth, como a Mari falou, uma mulher negra de cabelos longos, crespo. Depois que eu descobri meu tipo de cacho, eu sempre falo que é o cacho 3C. Uau! Viva a informação capilar, né? Mas enfim, uma menina moleca que não tem medo de se desafiar, né? Porque dá medo sim, mas a gente não pode perder, né? A vontade de seguir por conta disso e que vem vivendo dia a dia novas experiências, enfim, para conquistar, né? Os objetivos que a gente traça. Eu acho que para você acordar todo dia, você tem que ter um objetivo para te motivar a acordar todo dia, do menor ao maior, mas eu acho que é no dia a dia isso. Então, eu sou um pouquinho disso, esse misto de várias informações e que a cada dia se coloca um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, para conseguir atingir isso tudo. E a Ruth profissional, que começou como terceirizada nesse grupo e que hoje chegou a um cargo de gestão. Como que foi essa sua trajetória? Um ponto importante quando eu falo da minha carreira, que eu acho muito significativo, assim, foi o marco para eu entrar especificamente como terceira nessa empresa, foi a minha base de formação. Quando eu saí da faculdade, é um local que pouca gente valoriza o período de estar na faculdade. Gente, aproveitem a faculdade, é sério. No meu último ano, eu fui convidada por um fisioterapeuta, né, que era um dos coordenadores, não da minha instituição, mas de uma outra. Ele pediu uma indicação para o meu supervisor de estágio de uma aluna que tivesse desempenhado bem e tal, para que ele levasse para estagiar com ele e potencialmente, né, acabar entrando nos contratos que ele já fazia parte. E o meu supervisor de estágio me indicou. Então, ali foi a minha primeira porta mesmo, de como eu me destaquei, como eu me dediquei no período de graduação para sair do mercado uma profissional
já, né, com uma formação bacana, com uma base bacana para conseguir entrar. Então eu já saí da faculdade empregada, né? Por que você acha que ele indicou você? Eu imagino que você tinha vários colegas de sala. Por que você acredita que foi você a indicada? Sem falsa modéstia, eu sei o quanto eu me dedicava para aquele momento, o quanto eu aproveitava aquelas horas, até porque eu trabalhava e estudava. Eu não tinha tempo de estudar em casa, então a faculdade, os momentos que eu estava ali, eu precisava estar ali, efetivamente. Então as minhas evoluções de estágio, meus acompanhamentos de paciente, o meu entendimento dos casos das pessoas que eu iria tratar, e não que os demais não fizessem, mas eu sabia que eu estava me doando plenamente ali nas conversas com o próprio supervisor, né, nas visitas de pacientes que a gente fazia dentro dos ciclos de estágio. Eu procurava mostrar essa maturidade como se eu já estivesse formada. Eu sempre me comportei como se eu já estivesse formada, porque de alguma forma eu sabia que quem estava ali poderia ser uma porta de entrada para mim no mercado de trabalho. Então eu sempre procurei levar muito a sério tudo que eu fazia. Então, se eu participar de um concurso de bola de gude, eu vou dar o meu melhor, de futebol vou dar o meu melhor, e ali eu estava dando o meu melhor. Então, ele conseguiu enxergar isso. Acredito que outros também estivessem, mas eu acho que destacou essa força de vontade, essa dedicação, esse entendimento do quanto aquilo era importante para mim, né? E o bacana é que você falou que você trabalhava e estudava, e justamente por isso você se dedicava o máximo ali para mostrar que aquilo era importante para você, né? Exato. Acho que esse é um recado legal, porque eu ouço muita gente falar que, como eu trabalho e eu estudo, eu não tenho tempo para me dedicar tanto aos estudos, né? Aquele momento é o seu tempo, né? Então ali como que você pode aproveitar aquele momento da melhor maneira, já que você só tem ele. Hoje a gente fala muito disso como se conectar no momento presente, né? Eu aproveitava, eu fazia aquela conexão do momento presente porque era o único realmente que eu tinha. Nos demais, ou eu estava trabalhando ou eu estava num deslocamento para casa, que eu não morava tão próximo, então eu acabava dormindo no ônibus. Então era difícil estudar em outros momentos. Obviamente, né, fins de semana, assim, mas eu também era uma recém-saída da fase de adolescência, então, né, tentava aproveitar conforme dava. Então, a cada momento que eu estava ali, eu aproveitava da melhor forma possível para eu ter a oportunidade de fazer outras coisas também depois. Manter a vida, como as pessoas falam, né, a vida social ativa. Então, era um pouco disso. Então, meu último ano de faculdade, com certeza, foi o meu melhor. Eu tive esse entendimento do quanto eu deveria valorizar a faculdade a partir do segundo ano. Então, 50% talvez eu poderia ter sido melhor, eu sei disso. Mas eu aproveitei os outros que eu já tive a consciência. Então, acho que passou, ok, o que você vai fazer a partir de agora? Então, eu uso muito isso até para não sofrer com o passado, sabe? Puxa, errei. O que eu aprendi desse erro para eu levar daqui em diante e corrigir? Então, um pouco disso iniciou a minha trajetória e me levou para essa porta de entrada para essa grande empresa. Já contando um pouquinho, então, entrei como fisioterapeuta e já, né, nessa empresa tive um ano ali, um ano depois de formado, então eu entrei nessa empresa indicada por esse meu supervisor, né, ou colega do supervisor, então, que foi um profissional incrível que me deu essa primeira oportunidade, Dr. José Renato. E começando, né, na empresa, eu era então uma fisioterapeuta terceira, que eu fui para um papel de realizar ginástica laboral, levar bem-estar para os colaboradores, que na época e até hoje é uma atividade que as pessoas não valorizam tanto, porque entra naquele, aquele momentinho de exercício, aquela, né, atividade, parou, a menina vem me atrapalhar aqui na sala. Gente, gostem da ginástica, é legal. Então, no meio de uma atividade, chega a menina da atividade de laboral para fazer alongamento. E aí eu comecei a ver que as pessoas não têm a noção do quão importante essas paradas, né, essas pausas cognitivas, né? Porque tinha o público que fazia pausa física mesmo, que era o público da área operacional, mas tinha o público administrativo que precisava fazer a pausa cognitiva, né? Era essa palavra. E o quanto essas pausas levam a um desenvolvimento melhor depois de produção. Só que as pessoas não entendiam isso, e eu era a pessoa que estava ali para levar essa informação. Então, mais do que chegar num setor enlouquecida tal, e chamar para fazer o exercício, eu procurava fazer com que elas entendessem o porquê daquilo. Conscientizar. Né? Conscientizar. A partir da educação, as pessoas têm um entendimento sobre. E aí você tem direito de decidir se quer ou se não quer. Perfeito. Mas aí eu tinha que fazer meu papel. Fui eu que estudei para saber que aquilo fazia bem para eles. E aí eu fui tentando criar aulas, movimentos, exercícios, conexão com as pessoas, para que talvez primeiro elas gostassem de mim enquanto ser humano e depois passassem a fazer aula e gostassem da aula também. E às vezes era o contrário, elas gostavam da aula e estava tudo certo, era ótimo. Então foi um pouco disso, de tentar construir o meu espaço com eles, e aí foi com essa
com esse ganho da própria ginástica laboral, que era uma atividade inicial mais operacional que eu realizava, eu consegui criando espaços para fazer outros trabalhos, né? Então, comecei fazendo a ginástica laboral, daí fazendo as orientações posturais, aí comecei a fazer os meus primeiros relatórios de ergonomia, laudos, comecei a fazer Isso minha ainda pós-graduação. Na empresa... Terceira. Logo depois que você terminou a sua faculdade. Isso, um ano depois. Terceira. Trabalhei numa clínica com esse Mas essa empresa terceira já atendia a empresa que você está hoje? Sim. Esse lá. Foi em 2009, meu primeiro ano em 2009, já entrando com fisiopreventiva nessa organização. Fiquei um ano antes trabalhando em outras, com esse mesmo profissional, né? Mas o contrato que ele geria ganhou a concorrência e a gente começou nessa empresa. E lá eu comecei a trilhar esse espaço, então, de criar o meu papel, né? Falei, puxa, se as pessoas não gostarem do que eu faço, não, vai ter espaço para mim aqui dentro. Então, não era, existe uma vaga, então eu tô tranquila. Não, existe uma vaga, mas se você não desempenhar bem, você perde a necessidade, né? Não faz sentido você estar ali. Ou vem outro, realmente se extingue aquele serviço. E eu sei o quanto é importante. E aí eu fui pensando, quando eu saí da fisioterapia, eu achava que eu queria fazer o tratamento. E trabalhando com a área ocupacional, comecei a fazer minha pós-graduação nesse um ano ali depois em fisioterapia do trabalho. Quando eu descobri a área ocupacional, eu entendi que a prevenção era o meu brilho no olho. E aí eu achei meu caminho. Falei, cara, eu não quero cuidar das pessoas que adoeceram. Eu quero evitar que elas adoeçam. E aí começou toda essa estratégia, esse trabalho. Que é uma diferença significativa, né? Cuidar da doença e cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Hoje eu cuido da saúde das pessoas. Legal. E é incrível. A gente, obviamente, também olha o tratamento, olha porque, né, o ser humano tá aí, é vivo isso. Mas quando eu descobri isso, eu me conectei com o que eu tinha que fazer. E aí as coisas começaram a fazer sentido pra mim. E eu acho que começaram a fazer sentido também para as pessoas que estavam comigo ali ao meu redor. Eu tinha colegas de trabalho, parceiras, sócios, as pessoas que estavam na liderança do meu contrato na época. E eu vi como aquilo ia contagiando positivamente. E não era eu, a Ruth, mas as pessoas tomando talvez até uma consciência mesmo do quanto o nosso trabalho é importante. Porque eu vejo que muitos profissionais ficam decepcionados com a sua carreira, porque a referência que elas têm não são tão positivas, não são tão legais. Então eu acho legal quando a gente consegue criar laços positivos de estar aqui falando e contribuindo, para que alguém esteja me vendo falar, cara, eu também tenho essa vontade, estava desanimada e agora eu vou recomeçar, que seja, né? Então acho que aquele tente mais uma vez é super importante, porque se você não tentar, talvez era ali que ia dar certo. E é nisso também que eu acredito muito, sabe? Assim, o quanto que a gente tá o tempo inteiro vivendo essa energia inspiradora, né? E a gente pode estar com pessoas ao nosso redor que nos inspiram pro bem e também pessoas que sugam ali a nossa energia para baixo. E saber identificar isso, acho que é o pulo do gato, assim. Mais do que qualquer experiência, habilidade que você desenvolva, saber as pessoas com que você tem que se relacionar, acho que faz toda a diferença. E não a nível de o master do conhecimento, mas o top de energia, porque estar no meio de uma energia favorável te estimula para qualquer coisa melhor, né? Então, acho que isso é bem importante. Legal. E aí você estava lá, então, como terceirizada, ganhando seu espaço. Quando foi que isso virou? Quando foi que você passou a ser uma colaboradora efetiva dessa empresa? Quando eu criei um entendimento, e até pra gente conversar, né, fui conectando um pouco do entendimento, como isso construiu, eu percebi que eu sempre fui me preparando para estar na posição e eu assumia essa posição antes de eu oficialmente estar nela. Foi assim, de estagiária para ser contratada, então eu já me comportava como uma profissional e aí eu fui contratada. Quando eu entrei como terceira, eu fui crescendo e assumindo novos processos e eu não me conformei em conhecer só os processos de fisioterapia. Eu queria entender de saúde ocupacional, porque não fazia sentido eu entender um pedaço do ser humano. Eu tinha que entender o todo, da onde ele começava e da onde ele terminava, dentro do processo de cuidado, né? E nessa eu fui entendendo mais de todos os processos da empresa ali mesmo, né? No conceito de saúde ocupacional. Me tornei mais experiente mesmo na área de ergonomia, de prevenção, de fisioterapia do trabalho. Me envolvi com vários projetos da própria companhia, maiores até, e teve uma época que a analista da empresa entrou em licença maternidade e pelo conhecimento em ergonomia eu assumi os projetos que estavam com ela. Então, estava acompanhando muito mais de perto, acompanhei a implantação da fábrica que ia ser instalada aqui em Camaçari. Então, eu fiquei muito imersa no projeto da Bahia, né? Que é onde a gente tá hoje. E foi natural. Desculpa eu te interromper. Diga. Ruth, mas assim, você vai falando aí, meu olho vai aqui brilhando, minha cabecinha vai saltando aqui de meu Deus, que delícia que ela tá falando isso. Porque
eu recebo muitos, né, assim, atendo muitos profissionais, né, eu sou psicóloga, sou coach, e eu vejo que muita gente está insatisfeita no seu trabalho, quer ser promovido, quer ir para um cargo acima, mas não se comporta como tal. Espera que quando eu for promovido é que eu vou, né? Fica muito preso ali naquela descrição de cargo, na descrição da sua função. E eu sempre oriento as pessoas, se você quer estar lá, você já tem que se comportar como se estivesse. E aí, ouvindo você falar que toda a sua trajetória foi baseada nisso, é muito gostoso, porque a gente vê uma história real de que é isso que funciona, gente. Faz o que você já quer estar fazendo no futuro, que vai dar certo. E é engraçado, né? Não fica esperando chegar, porque as pessoas vão observar isso, Sim, vão perceber, né? E vão falar, você vai se diferenciar também da maioria, porque a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas fica preso, né, ao seu descritivo ali, a sua função. Ah, mas isso não é minha função. Ah, mas eu não sou, eu não sou, né? Eu não sou o chefe, o gestor, o líder para fazer isso. E quando, na verdade, se você quer um dia ser, comece agora. Exatamente. Já demonstre que você é capaz, né? E muita gente se prende porque, mas se eu fizer isso, a pessoa vai se incomodar achando que eu quero o lugar dela. Eu nunca quis o lugar de ninguém, eu conquistei o meu lugar. Não existia uma vaga de analista na época para mim nessa posição. Mas foi criada uma posição na Bahia e aí eu assumi esse lugar. Por quê? Porque eu me comportei, eu me preparei para estar. Hoje a gente dá nome para isso, né? Dentro dos processos de desenvolvimento. Sim. Na época eu não sabia, era algo meio que instintivo e de tato, de brilho no olho, sabe? De estar ali com vontade de avante, de ir adiante. E quando surgiu o projeto do Bahia, ele já era meu. Então eu já estava ali. Quando abriu a vaga, eu falei, cara, essa vaga é minha. Sabe quando você vê um descritivo? Eu faço isso aqui, sou eu. E aí conversei. Mas era na Bahia. Mas era na Bahia. E aí, como é que foi? Porque aí, aqui a gente já começa nos desafios, né? Abrir vários desafios. Tudo, porque você tinha toda uma vida em Curitiba. Eu tinha 8 meses de casada. 8 meses? Um ano. Eu casei em outubro de 12. Eu tinha né, um ano de casada. Minha família toda no Paraná e uma vaga na Bahia onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Não tinha falado, poxa, tem um amigão meu, uma amigona minha. Não tinha essa referência. E aí foi uma decisão muito conversada. Na época o meu ex-marido foi super parceiro nisso e ele em momento algum tentou barrar isso. Então, assim, uma parceria gigantesca. E a gente foi construindo esse laço mesmo. E quando eu fui pro sim da vaga, na verdade, quando eu fui me candidatar pra vaga, foi meio que uma conversa já, tipo, o que eu vou fazer lá, né? Tipo, é minha, né? Eu quero, tô brincadeiras disposta. à parte, né? Foi, na época, o Dr. Luiz também foi uma grande pessoa que me ajudou muito no meu desenvolvimento e na minha trajetória. A gente conversou e ele muito preocupado com isso, porque era um desafio grande. Para qualquer pessoa que tem uma família, uma mudança desse porte, para uma região que você não conhece, é uma mudança grande. E para começar também algo do zero, né? Porque zero. Assim, a fábrica ela estava sendo construída, você não já tinha algo pronto, né? Estruturado para você entrar e trabalhar ali. Você ia construir junto, estava tudo ainda em construção, sim, os times se formando. E por mais aprendizado que eu tivesse construído ali, foi completamente diferente eu estar oficialmente na cadeira para fazer aquilo tudo rodar, como você está falando, de documentação, estrutura, planta. Aí me falava assim, o que tem que ter no ambulatório? Sei lá. E vai estudar, e vai atrás da informação. Quando eu tava lá, já tinha tudo. Sei lá o que tem que ter. Foi assim, rindo de desespero, né? Mas eu mergulhei para estudar muito, assim. Então, e aí é o ponto. Eu me comportava para a posição e eu não estava pronta. E as pessoas confiaram em mim. Mas a minha prontidão deu essa confiança de que eu ia me dedicar para aprender o que eu não soubesse. Então, assim, teve muita humildade para eu pedir ajuda, para eu perguntar, para eu compartilhar. Para eu pedir socorro, mas também de ser dura nas horas que eu tinha certeza e falar, é isso aqui, a gente vai desse jeito, vamos nesse caminho. Então, eu precisei balancear muita coisa, aprendi demais, dei com a cabeça na parede muitas vezes, porque você vai aprendendo meio às cegas, né? Eu não tinha tanta planejamento, isso tudo que eu tô contando aqui parece numa linha muito organizada, mas, assim, foram algumas tentativas e erros de alguns processos, de algumas situações, que você fala, puxa, não deu certo, volta. Não deu certo, volta. E assim, discutir com pessoas que eu não precisava e depois você fala, caramba, volta, desculpa, vamos recomeçar. Então, esse senso de humildade, que era uma coisa que eu era muito durona, muito, né?
eu precisei dar uma segurada, melhorar o meu relacionamento para conseguir ter um sucesso melhor na carreira. Porque a gente precisa das pessoas para ser ajudado o tempo todo. E sozinha você não faz, não adianta. O instinto de super-herói, super mulher, enfim, não existe. E o bacana é você contar isso, porque também quem tá ouvindo, às vezes pensa, como a gente conta a nossa história de uma forma ali linear, né? Como você falou, parece que foi tudo desenhadinho dessa forma e deu tudo certinho assim. Só que não, você tem erros e acertos e quando você erra, você tem que dar um passinho para trás, recomeçar, rever. Então é natural errar nesse processo. Sim, com certeza. E as pessoas, elas acabam desistindo no primeiro erro. É isso que eu sinto, dá vergonha, sabe? Elas dão um passo, foi o passo errado e aí desistem. E eu acho que o bacana é a gente mostrar que, cara, não desiste, é possível. Todo mundo aqui já errou, continua errando, mas vai tentando. É muito de olhar assim, o que eu queria, o que eu fiz para entender o erro. Porque aí você não repete. Sim, você aprende com o seu erro. Você aprende com o erro. O que não dá é, abrir a porta 2. Putz, não abriu. Abri a porta 2. Você já sabe que a 2 não abriu. Vai em outra, tenta de outra forma. Busca uma chave, procura em outra gaveta. Então, assim, não adianta ficar tentando a mesma coisa. Isso não vai funcionar. Mas aprenda com o seu erro e leve isso pra frente. Então, isso foi eu fui crescendo ano a ano nessa forma, assim. E aí, meu primeiro ano de analista foi aquele suor, corrido, tal, correria, aprendizado e contratando pessoas, né, assim, montando o time. Aí, meu gestor à distância, eu estava muito à frente. E isso ajudou eu desenvolver a liderança, porque o meu gestor ficava remoto. Então, a presença, né, de liderança local era eu, então, com o restante do time. Então, eu fui me desenvolvendo nesse aspecto também no dia a dia com eles. Mesmo você não tendo aquele cargo, aquela função, mas... eu tinha a responsabilidade sobre, né? Você exercia ali uma liderança e você assumia isso sem mimimi, né? Não sou paga pra isso. Não sou paga pra ir, não sou paga pra isso. Me ligaram tal hora. Poxa, gente, mas é um problema. Liga lá pro líder. Não é assim, aí maturidade. Aí é um pouco de maturidade, assim, sem querer ofender ninguém, mas é um pouco de maturidade, porque assim, o quanto você tá envolvido com esse processo, você entende a importância que ele tem. Se há algo que não é importante, eu já falei, puxa, a gente pode falar então disso amanhã, porque fazer hoje, fazer amanhã não vai mudar em nada na vida. Agora tem coisas que você precisa decidir naquele momento. Então, é muito sobre entender muito o processo. E eu fico um pouco nisso. Será que as pessoas que falam de, não sou pago pra isso, entendem o que elas estão fazendo? Porque eu acho que passa um pouco por esse lugar, assim, de se entender naquela situação. Eu acho que uma coisa que você falou lá desde o iniciozinho, que foi a clareza, faz toda a diferença nesse momento. Quando você tem a clareza do que você quer para a tua vida, do que você está fazendo, da importância do seu trabalho, do seu propósito, você não fica preso a isso. Não é meu papel, não é minha função, né? Sim, com certeza. Porque aí a responsabilidade vira aprendizado, vira desafio, vira crescimento. Não é castigo, né? Me deu um projeto. Que coisa, me deu um projeto. Cara, que massa, me deu um projeto. Deixa eu, né, ralar aqui pra eu me desenvolver e mostrar alguma coisa. Tem coisas que são difíceis? Tem processos chatos de fazer? Tem também. Mas tem coisas que dão muito prazer e isso, uma coisa vai compensando a outra. E... passando nessa fase, né, então de analista, foram 5 anos como analista e me desenvolvendo muito, ganhando novos projetos. Então eu cuidava das unidades da Bahia, depois eu passei a cuidar também do Espírito Santo, depois também de Varginha. Então esse crescimento de escopo foi muito natural também nesse aspecto, porque fiz um negócio legal aqui, padronizado e tal, leva pra cá, aqui também leva pra lá. Então foi uma coisa que foi crescendo. Fui buscando formações, então nesse paralelo eu fiz fisioterapia do trabalho, eu fiz gestão de saúde, eu fiz MBA de gestão de pessoas, gestão de processos. Então eu fui entendendo por cada fase que eu estava passando, que aprendizados que eu não tinha, que eu precisava absorver de fora, e fui conectando nessa forma. Mas também eu buscava olhar muita gente que estava ali, que fazia bem. Por exemplo, eu não sou detalhista e organizada. Eu olhava muito, né? A gente trabalha juntas ainda, mas eu olhava e a Marina tem uns caderninhos que ela anota quadradinhos, xizinhos, não sei o que, os checklists. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que eu cobri suas férias uma vez. Gente, eu olhei, ela tinha organização pra tudo, planilhinha, data, controle, não sei o que. Eu falei, essa menina é doida, mas ela é organizada. Beleza, aprendi alguma coisa, porque eu esquecia muita coisa, eu perdia data, prazo. Então eu fui buscando aprender também com pessoas, mas eu busquei muito conhecimento formal, né, pra conseguir, porque em algum momento isso também é importante pra te estruturar e dar alguma robustez ali. Então foi paralelo, né? Me permita fazer um parêntese aqui. Como que você conseguia fazer tudo isso? Porque assim, você trabalhava, você foi buscar todas essas formações, você treina até hoje, né? Sempre treinou, nunca deixou de treinar. Você
tem e tinha e nunca deixou de ter a sua vida social. Você dava aula, não sei se ainda Agora dá, mas parado, agora, mas né, pandemia, acho que não, mas dava aula. Como que você conseguia fazer tudo isso? Porque essa também é uma grande queixa das pessoas, né? Eu não tenho tempo. E aí a gente, quando ouve uma história de uma pessoa que faz 50 mil coisas ao mesmo tempo e pensa, será que o dia dela tem mais do que o meu? Mais horas do que o meu? Tem mais do que as 24? Você sempre teve as 24 horas, igual a todo mundo? E aí, como é que você conseguia... Meu reloginho não volta. Não volta, né? Então, como é que você conseguia fazer tudo isso nessas 24 horas? Eu acho que eu fui desenhando o que era prioridade pra mim naquele momento. Teve várias saídas que eu não fui, de amigos, mas teve várias que eu também fui, acabei não aprendendo tanto e me arrependi. Então você vai balizando e vai vendo o que te dá desconforto, né? Poxa, se eu estudar durante a semana, eu vou ter uma semana inteira que eu não vou poder fazer outros compromissos, porque a aula era de segunda a sexta ou segunda a sábado. Então eu tinha que organizar a minha vida para organizava pelas suas prioridades. Ou depois daquilo, minhas prioridades. Então, poxa, agora minha prioridade é isso aqui. Ah, poxa, mas eu vou viajar, tenho que ou ver família, uma coisa ou outra. Você vai encaixando mesmo, colocando na caixinha de prioridade. Teve um ano que eu falei, poxa, eu vou ver minha mãe esse ano 2 ou 3 vezes, era algo assim, por causa de dinheiro mesmo, porque era pagando a pós, pagando carro, pagando apartamento, sabe aquela coisa toda? E aí passagem aérea tava super caro e tal, mas eu falei, prioridade, gente, né? E aí você conversa, liga, faz vídeo, então você vai equilibrando conforme a tecnologia hoje ajuda. A tecnologia ajuda muito, né? Mas assim, não era simples. E de novo, hoje falando, eu tenho muito mais consciência do planejamento que eu deveria ter feito. E eu fui fazendo muita coisa no instinto. E era muito assim, puxa, quero fazer uma pós. Pesquisava tal qual era o lugar, de quanto eu ia precisar de tempo ou de dinheiro para aquilo. E ia encaixando aquilo na minha vida, assim. Então não era fácil, as minhas horas continuavam as mesmas, mas em alguns momentos eu dormia muito menos, eu tinha que fazer um trabalho, ou fazer uma entrega específica do trabalho ou da pós, enfim. E aí eu ia equilibrando onde dava. Durmo um pouco menos hoje, um pouco mais amanhã, ou descanso mais no fim de semana. E aí você vai, acho que é um desgaste que vale a pena. Deu para passar por esse período, não dormi em nenhuma reunião, né? Funcionou, acho que tá valendo. E a atividade física é a minha válvula de escape. Então se eu não fizesse... eu acho que a minha questão de saúde, né? Acho que a parte do equilíbrio não seria tão legal. Então, a atividade eu nunca parei por esse motivo. Então, na semana que eu tinha aula, eu não conseguia ir pro treino. Mas no sábado, obrigatoriamente, religiosamente, eu ia. E no domingo, eu sempre procurava dar uma corrida. Na outra semana, eu voltava tudo ao normal. Então, não era nenhuma perda grande. Era uma suspensão provisória, temporária, para cobrir aquela priorização do momento. Legal. Então, você estava contando... né, quando eu te interrompi ali com o parênteses para perguntar do tempo, porque fiquei curiosa, né, se você tinha essas 24 horas iguais a todo mundo igual mesmo, todo mundo. Porque eu conheço, gente, Ruth, sei que ela faz muita coisa nessas 24 horas dela. Mas antes de eu te interromper para falar do tempo, você estava contando, você ia contar como foi que você chegou ao seu cargo de gestão, a sua promoção. Então, quando foi que aconteceu isso? Como é que foi? Você viu lá uma vaga e se inscreveu ou não? Já foi uma promoção direta, te convidaram? Como é que aconteceu? Foi engraçado, né? Porque a área começou a se expandir, ganhar um peso maior. Então, nós éramos uma coordenação e aí a área virou uma gerência. Veio uma gerente de fora na época e ali começou a se construir um pouco desse desenho de oportunidades e de possibilidade. Como eu tinha essas formações em planejamento, estratégia, gestão, eu comecei a participar do desenho do business case do negócio, né, do que seria, tipo, estamos aqui, vamos para esse lugar. Então eu participei da construção desse business case. E também foi dedicação pura, porque eu tinha todo o meu processo de analista para tocar das unidades que eu olhava, mas eu não queria perder a oportunidade de participar daquilo. Então eu trabalhei várias horas adicionais, assim, por puro desejo de aprendizado. Ali foi tudo meu, assim. E a gente foi construindo aquilo, meu coordenador e a gerente na época, fui participando de toda aquela construção, entendendo ainda mais o que era a área e desenhando com eles a estratégia de onde a gente ia, de onde a gente queria chegar, do alcance. E nada na conversa, né, a gestora já falou, não, já entendi que aqui precisa ter 2 coordenações, a área de saúde é muito grande, não dá para um único coordenador olhar para tudo isso. E são realmente muitos processos, né? E nós somos uma empresa que
né, nós, mas cuidamos da integralidade, não é cumprir legislação. Tem um cuidado, tem uma parte de cuidado muito grande para muitas pessoas, de diferentes negócios. E como é que você olha para tudo isso? Espalhadas pelo lugares, Brasil, né? Varejo, são centros de distribuição e são fábricas. Enfim, tem gente negócios diferentes. Negócios diferentes, que você precisa atender de uma maneira diferente. Não dá para desenhar um padrãozinho e replicar para todo mundo, que alguém não vai ser atendido com aquilo. E desenhando, chegando nesse desenho, abriu-se o olhar de uma coordenação. Falei, cara, de novo tava eu lá, falei, sou eu preciso participar desse negócio aí. Participei muito, eu tava mergulhada para aquela vaga, assim, eu queria muito aquela vaga. Só que um ponto principal foi quando a gerente, né, ela veio de Curitiba para cá, e nós estávamos jantando e tal, e tava eu, ela e o meu coordenador, e a clareza em conversa, eu acho que é um outro ponto importante pra gente deixar registrado aqui, porque eu lembro que ela fez essa pergunta pra mim, o que você tá buscando? Até um pouco antes, eu acho, do planejamento estratégico. Eu falei, eu quero ser gestora. Sem medo de o meu coordenador direto entender que eu queria a posição dele. Porque eu não queria a posição dele, eu queria a minha posição. Eu queria que ela entendesse o que eu queria. E o meu desejo não passa por eu conseguir isso nessa empresa, mas que eu estou buscando algo para que talvez em outro lugar, né? Então, essas raízes são importantes, mas a gente não tem que estar preso, né? Tem que ser um laço e não um nó, um pouco disso. Então, eu quero ser gestora. E verbalizar isso para ela fez com que ela pudesse me olhar com esse perfil. Então, assim, poxa... você quer, você tem potencial ou você não tem potencial. E dali a gente começou a construir essa relação. Talvez por isso ela me chamou para participar do business case. Eu consegui entrar, né, no planejamento, no desenho todo da área, naquele contexto todo de desenvolvimento. Não tinha vergonha de falar dos negócios da empresa. Eu aprendia, eu estudava para falar em palestras, em fóruns externos, do que era saúde ocupacional no grupo, montar as apresentações do nosso negócio. Então, eu nunca tive medo, né, de me jogar nessas frentes. Porque eu acho que ali é onde você consegue mostrar um pouco mais o quanto você entende aquilo tudo que efetivamente você faz. E quando ficou desenhado o planejamento estratégico e aprovado, abriu-se então a posição de coordenação. E aí eu falei, ela não, obviamente, vá lá, participe, e ela abriu um processo, ela falou, quero ser muito justa, então eu vou abrir um processo, vou ser uma forte candidata, mas eu quero abrir um processo e entender como é que tá o mercado nisso tudo também. E o que era incomum e que eu não me deixei abater? Em geral, as posições de coordenação de saúde ocupacional são posições médicas. E eu sou fisioterapeuta. Mas foi uma coisa que pra mim nunca foi uma barreira. Eu nunca usei isso como barreira. Como um step de, não posso por isso. Então, não me amarrei a esse ponto. Porque eu sabia do conhecimento, do potencial. E ela não queria um médico pra fazer gestão. Ela queria alguém que fizesse gestão. Então, qualquer pessoa se aplicava. Tanto que participaram do processo as psicólogas, administradores, porque era para gerir uma área com uma equipe técnica, que também tem médicos, que também tem outros profissionais ali envolvidos. E eu participei do processo, são várias entrevistas, várias conversas com pessoas de várias áreas, que também deu um aprendizado legal, porque na primeira eu fui assim, Aí você fala, opa, pera, deixa eu me preparar melhor para a próxima, né? Então, excesso de confiança é ruim, né? E eu quase entrei nesse caminho, assim, do excesso de confiança, porque você passa a relaxar e esquecer de mostrar o teu potencial, achando que a relação que você construiu é mais importante, e não é, porque é uma posição estratégica, não é porque você é amiguinho que você vai entrar ali. Então, ter esse entendimento também no mundo corporativo é muito importante. Pô, mas o cara é meu amigo e não me promoveu. Não vai ser por isso, amigo. Se ele for inteligente, ele não vai te promover porque você é amigo. Se você também for competente, perfeito. Mas não é só esse ponto. Então, e o bacana é que, assim, né? As pessoas têm medo do medo, né? Tem medo do medo. Mas o medo, ele é bom. Né? Na sua fala, sentir isso. Que, assim, o medo, ele é bom. Porque quando você tem medo, você se prepara, né? Da onde pode vir o inimigo, né? Você vai com cuidado. Então... Quando você tem uma confiança muito grande, pode correr esse risco de achar que né? Mas isso não quer dizer que você não tem que ser confiante. Né? Isso. É um equilíbrio. Tudo na vida tem que ser um equilíbrio. Você não pode deixar o medo te dominar, mas também não pode deixar a autoconfiança dominar demais. Se você tem que saber ali, equilibrar mas dosando a atenção, mantendo o olhar ali para perceber possíveis mudanças e conseguir se adequar uma estratégia nova naquele cenário. E aí participei de várias entrevistas, enfim, e aí recebi o sim. Né? E fiquei assim mega feliz porque foram esses grandes marcos, né? E aí vem grandes marcos. Uma mulher na coordenação, uma mulher negra na coordenação, uma mulher não médica na coordenação. Então foram vários ganhos que foi legal, que muita coisa eu nem tinha me dado conta, que a própria equipe veio falar comigo. Nossa, que legal, o fato de você ter conseguido agora me abre
caminho e tranquilidade para saber que eu posso. E não é do eu posso de eu sou incompetente, mas eu posso porque a empresa olha para a diversidade no aspecto de formação, de conhecimento. Não é a figura do diploma, é o profissional, a entrega que aquela pessoa está trazendo, o que ela tem para agregar naquela área. Então, fiquei muito feliz, isso me deu muita segurança também, muita confiança para iniciar, porque é um recomeço, né? É tudo do zero de novo. É de novo ter mostrado o potencial, mas ter que desenvolver aquelas habilidades. E vamos chegar aí, mas primeiro eu quero saber por que você queria ser gestora? Por que quando ela te perguntou, você falou, eu quero ser gestora? De onde é que veio essa vontade? Boa. Quando eu comecei a interagir mais com os meus colegas, tá, os times, e nessa época eu também já dava aula, eu via a dificuldade que as pessoas tinham de entendimento de várias coisas, de se conhecer, de se perceber, de se conhecer, e não era nenhuma, né, expert nesse tema, mas eu sabia o quanto as pessoas às vezes precisavam de uma palavra para juntar isso aqui com isso aqui, sabe? E formar um entendimento de vida, sair de uma dificuldade, parar de se colocar como, aconteceu isso, tudo comigo, tudo... Não, amigo, calma, a Terra gira em torno do Sol, não é em torno de você não, tipo, sai um pouco desse lugar, sabe? Para as pessoas conseguirem dar mais leveza para os seus propósitos. Então, eu entendi para sua vida, né? Porque muitos nem sabiam qual era o seu propósito. E aí eu me vi numa posição de falar, cara, eu gosto de ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu gosto de ensinar as pessoas e não é chegar e falar assim, olha, isso aqui, pegar na mão e fazer. Mas dar caminhos para ela chegar lá, sabe? Dar as possibilidades. Isso aqui não tá tão legal. Porque muita gente não é sincero para falar que uma coisa às vezes não tá boa. E aí você fica a vida toda mediano ou ruim, porque ninguém fala que aquilo não tá bom pra você evoluir. E se você não tem uma você tá mediano achando que você tá arrasando. Bombando. Tá arrasando. E aí, eu gostava de ter isso, porque as pessoas falavam, poxa, legal, obrigada. Ninguém tinha falado isso pra mim, ou poucas pessoas falaram isso pra mim e tal. E aí eu comecei a dar uma dica aqui, um toque ali, ensinar a desenvolver, criar padrão, sabia conversar com as pessoas, sabe, dar aquela puxada, mas com suavidade, com cuidado. Eu falei, pô, legal, acho que encontrei uma coisa que eu gosto de fazer, que é ainda cuidar da prevenção, né? Mas daquele ser humano enquanto profissional. Por que muita gente sai de empresas, como às vezes até incompetente? Porque às vezes você não olha para aquele ser humano para olhar o que ele é bom para fazer, né? Então, às vezes eu tenho várias pessoas na mesma posição, mas nem todo mundo sabe, é bom para fazer a mesma coisa. Então, você encaixar as pecinhas no lugar. E eu gosto muito disso, né? Eu consegui me encontrar olhando para isso, tanto no aspecto de cuidado, desenvolver as pessoas para cuidarem de si mesmas, de uma forma de estimular as pessoas a cuidarem de si mesmas, quanto no seu aspecto profissional de entender por que você está aqui, por que você está nessa área. Você entende o que você faz? Qual que é o teu propósito de estar aqui? O que saúde ocupacional faz? Por que você não valoriza ou por que você valoriza? Então, mostrando isso, sabe? É muito mais do que um cumprimento de legislação. A gente está aqui porque nós somos um olhar estratégico da empresa, um cuidado para o colaborador, é um custo evitado ou é um retorno de investimento. Então tem vários olhares ali estratégicos de um processo que as pessoas falavam, tá aqui para cumprir legislação. Eu não tô aqui para cumprir legislação. Cara, se é para isso, qualquer um faz. Eu não sou qualquer um. Eu sei o quanto eu batalhei para estar. Então era um pouco disso. Eu quero mostrar para as pessoas que se elas estão ali, elas têm que dar o melhor delas. Não é para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, sabe? E que é a diferença, né, de você trabalhar enxergando o valor no que você faz, Sim. O seu objetivo final, um propósito maior, ou trabalhar só para ter o seu salário ali no fim do mês. Se você não vê valor, ninguém vai enxergar. Exatamente. Então, assim, não espere que você seja reconhecido se você falar, porra, esse trabalho chato, porra, não vai. Porque, sabe aquela coisa de... tem uma enfim, não sei se cabe, mas assim, tem aquele cara que não é o topzão, bonitão do lugar. E aí, de repente, uma menina bonita começa a namorar o cara. Todo mundo olha pra ele e passa a enxergar algo de valor. Porque, pô, se ela viu, ele deve ter alguma coisa boa. Cara, por quê? Porque ele se valorizou, se reconheceu de alguma forma. Alguém enxergou aquilo nele, deu match e foi. É um pouco disso, sabe? A vaga tá ali. Chega um profissional que vai entender o valor daquela vaga. O que você vai fazer com aquilo? Você tem um problema. Você pode fazer, mudar alguma coisa, colocar o teu toque ou fazer o que todo mundo sempre fez, né? Pegar aquela cartilhinha, o modelinho de como é feito e seguir, né, automatizando o processo. Ou dar o teu toque, dar teu tom, mudar alguma coisa e mudar outra. Então é o que você faz com o que aonde você está.
Então, com certeza, eu não olho a minha área como um cumprimento de legislação. Para mim é um olhar estratégico, a gente tem muita oportunidade, dá para melhorar bastante do que já estamos, apesar de já sermos referência, como você falou, uma das melhores para se trabalhar, mas também referência no mercado enquanto saúde corporativa. Mas é isso, todo mundo que está vindo, que está com a gente, está desenvolvendo esse olhar de valor para o que está realizando. Então, isso fica muito mais fácil, porque já enche o coração de alegria aqui. Não, gente, e ouvir, não sei quem tá aí do outro lado da tela, se tá sentindo como eu tô aqui, né? O brilho no olho já dá vontade de trabalhar, quero trabalhar na sua equipe, quero que você seja minha gestora, né? Ruth, por que você acha que você foi a escolhida para essa vaga? Poxa, porque você participou de um processo seletivo, né? Tinham outras pessoas participando e você mesma falou, não foi por amizade, porque, né? Essa coisa da amizade, você percebeu logo ali que não é bem por aqui, não rola, por mais que seja amiga, eu tenho que mostrar aqui o meu diferencial. Por que você acha que foi você? Que você, assim, que superpoder, que super competência diferenciada você acha que você tem para ter sido você escolhida? Eu acho que tem um ponto bem importante de que eu estava ali, mas eu não tive medo de falar que tinham processos errados, que eu estava disposta na posição de gestão de melhorar. Então, eu não tentei esconder erros para parecer que eu era boa. Eu falei, não, isso aqui está na minha mão hoje, eu sei que tem oportunidades e isso aqui a gente pode melhorar. Eu preciso de mais olhar, ou mais pessoas, ou mais investimento, enfim. Então, acho que esse senso crítico, essa autopercepção, eu acho que é um ponto forte. E isso veio muito no meu feedback, assim, de ouvir essa questão do senso crítico, da autocrítica mesmo, da percepção, do meu relacional com as pessoas, para conseguir unir o time mesmo e transformar em todo mundo mirando num alvo só, né? Pra gente ter essa força, ter essa harmonia mesmo enquanto time. Então, acho que foram qualidades que eu apresentei ali, porque era muito menos sobre formação, eram dentro dos problemas que nós temos para resolver, quem é a melhor pessoa talvez para aquele momento, e a gente não sabe, isso pode ser passageiro, transitório, eu não sou eterna aqui, eu também quero avançar em outras posições, mas eu acho que para aquele momento era um pouco da característica que eu apresentava, entendimento dos problemas que nós tínhamos, ter uma linha de raciocínio para como a gente iria solucionar, ter uma percepção de relação, uma boa relação com as pessoas para a gente consolidar o time, e essa vontade e disposição para fazer, porque é bastante coisa, é muito trabalho, são várias unidades, vários perfis, muita gente espalhada pelo Brasil, então tem que ter disposição. Tem que ter muita energia, tem que saber usar essas 24 horas mais do que possível. Todo mundo, porque todo mundo pensa que você tem mais do que 24. Não, são só 24 Tem que conseguir fazer tudo isso, ter muita energia, né? E ser uma pessoa que faz, né? Eu acho que disso eu posso falar por conhecer Ruth, né? Ser uma pessoa que vai lá e mete a mão na massa, não tem medo de encarar, de fazer. E assim, eu vou contar uma história, porque ela não contou aqui ainda, mas é uma história muito engraçada. Ela já sabe qual é, porque eu conto pra todo mundo, porque pra mim, assim, foi um marco ver uma pessoa fazendo isso, e isso diz muito de quem é a Ruth, né? Assim, a gente mostra quem a gente é nos momentos mais inesperados, né? Quando a gente começou a trabalhar, ela falou que nessa fábrica ainda estava em construção, lembra? Então a gente trabalhava em container, tinha muita lama, porque era um período de muita chuva, né? Aqui, né? E a gente ainda não tinha a estrutura montada, então não tinha refeitório, a gente pegava um ônibus para ir almoçar em um restaurante. E um belo dia, muita chuva, muita lama, esse ônibus na saída ali do terreno da fábrica atolou, né? Quem foi a pessoa que levantou do ônibus para desatolar? Não para pedir ajuda para desatolar, para desatolar literalmente o ônibus. Quem foi? Quem foi? Então eu conto essa história porque assim, são nesses momentos, né? Momentos ali do dia a dia, inesperados, quando acontece uma situação de uma crise, o ônibus atolou. Todo mundo ficou sentado no ônibus esperando o motorista sair para resolver, né? Um monte de marmanjo, né? Dentro do ônibus, esperando. E a Ruth foi lá, levantou, tomou a frente, correu para falar com o rapaz da obra que tinha uma pá, né? Correu para pedir a pá do rapaz da obra, não, porque preciso desatolar ali o ônibus e tal. Então, assim, é uma história engraçada. Mas quando eu fui, as pessoas vieram, né? Então, é isso que eu ia complementar. É uma história engraçada, mas mostra
né, um pouco do teu perfil de ir lá e fazer, e mostra o quanto que a gente inspira pelo exemplo, porque daí quando você levantou e foi, acendeu a luzinha nas pessoas que estavam ali tranquilas esperando, né? Opa, alguém tem que fazer alguma coisa realmente. E aí as pessoas levantaram e foram também, né? Então é inspirar pelo exemplo muito mais do que falar, gente, olha, alguém tem que ir lá, vai desatolar o ônibus. Não, vamos lá, eu tô junto, né? E foi um grande aprendizado, né? A hora de deixar de fazer para direcionar e estimular as pessoas, né? Esse era o ponto que eu queria chegar agora com você. E até essa história casa um pouco, porque nessa história você foi lá fazer, você não foi pedir para alguém fazer. E de repente, quando a gente vira gestor, a gente tem que mudar uma chave, que é a chave que eu vejo que é mais difícil de mudar. Pelo menos com todos os profissionais que eu já conversei, que eram analistas, né, e viraram líderes. Todos eles sempre trouxeram para mim que o grande desafio foi virar essa chave do agora não sou eu que faço ali a parte técnica, a mão na massa, eu agora delego, eu agora inspiro outras pessoas, eu agora tenho que confiar que alguém vai fazer tão bem ou até melhor do que eu fazia, porque eu sabia fazer aquilo, eu sabia fazer bem. Como é que às vezes agora dá um desespero, né? Porque você fala, eu sei fazer. Isso, e como é que agora eu vou confiar outra pessoa para fazer, não vou chegar e atropelar e falar, deixa que eu faço o que eu sei fazer melhor. Então, esse é um grande desafio para as pessoas, né, para os profissionais que viram líder, e eles falam que sofrem com isso, assim, que tem um momento ali de transição difícil por conta disso. Dói, porque você perde, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, tudo na vida a gente tem ganhos e perdas. Você ganha uma nova posição, ganha novos desafios, mas você também perde. Então você perde esse lado que era o que você sabia fazer muito bem. Você tem que abandonar, não é necessariamente abandonar, porque toda a sua experiência vai te ajudar para você desenvolver o teu time, mas assim, você tem que conseguir fazer esse equilíbrio para passar para esse outro lado que agora é o de delegar, é de acreditar que outra pessoa vai fazer até melhor do que você. Como que foi para você essa virada? Eu acho que daí veio a batida de martelo do desenvolvimento. Porque quando eu comecei, logo que eu assumi, eu ainda estava na transição, analista coordenadora, fazendo, e o time meio que acompanhando, tentando seguir, sabe? Eu falei, cara, sou eu que vou ter que organizar esse negócio aqui, então é meu papel, né? Opa, acende aqui, veste o papel, porque esse papel é teu. E aí eu comecei a voltar, então, olha para as pessoas, quem sabe fazer o quê, porque a gente tinha que apagar o incêndio para começar a reconstruir, né? Então, né, organiza a casa, quem faz o quê? Você faz isso, você faz aquilo, e aí foi começando a meio que colocar as peças no lugar, né? E direcionar as pessoas para os processos que elas conseguiam desempenhar mais. Puxa, não funcionou, muda. Não funcionou, muda. Até meio que encaixar um pouco mais. E quando eu entendi um pouco como isso funcionava, de delegação, não é simplesmente pedir para a pessoa fazer algo e achar que ela vai fazer. Eu tenho que passar aquilo garantir que ela entenda aquilo. E eu falar aqui, talvez você entenda, 2, 3 pessoas não, outras 5 entendam até um pouco mais. Porque o entendimento de cada um é variado. Então, hoje eu percebo que eu falo, né, explico um cenário geral, faço algumas perguntas, entro um pouco mais em algumas coisas e falo, isso aqui então fulano, isso aqui, a gente espera isso, a entrega final é esse aqui, o porquê disso é esse aqui, entendeu? Beleza, constrói um negócio com tal, dou uma direcionada, mostrando um pouco do que eu quero, do que eu espero com aquela solicitação. E aí, num primeiro momento, eu vi que eu estava ainda assim fazendo demais, porque eu detalhava tanto para a pessoa que eu tirava todo o poder de criação dela dentro daquela entrega. Eu falei, calma, menos, volta. Né? E, pessoal, é isso aqui que a gente tem que fazer. Como que vocês acham que a gente deveria fazer? Pô, mudou, porque as pessoas começavam a levantar a mão. Pô, seria legal isso aqui, legal. Seria legal isso aqui. A partir das ideias, a gente construía um caminho, e aí eles estavam se vendo naquilo, e aí era mais fácil de colocar para rodar. Então, foi meio que tentativa e erro para sentir como é que ia funcionar. Não era só falar faz, não era falar esmiuçado o que é para fazer, mas era construir com eles, entender aonde a gente queria chegar, construir com eles um como e dar para cada um, a entrega para, né, como é que você vai fazer aquilo, assim, eu quero aquilo lá no final, o objetivo é esse aqui. Como é que você vai construir agora a partir do cenário que a gente tem, tá na tua mão. Foi fácil? Não. Tá longe de ser fácil. Né? Você fala em difícil, fala em desafiador, tudo que tem nessas palavras aí tá junto, não tem. E até hoje é assim, né? Diariamente
quando a gente tem conversas de desenvolvimento, é um olhar diferente sobre aquela mesma pessoa, porque a pessoa vai evoluindo, ela vai crescendo, ela fecha aquele gap e abre um outro, e tem um outro, ou outro que não era tão crítico começa a aparecer mais porque aquele foi fechado. Então é o tempo todo você revendo essa forma de fazer, essa forma de falar, e automaticamente com isso eu também vou me desenvolvendo. Então acho que o grande show disso é o quanto eu aprendo com eles, né? E se eu não tivesse a capa aqui de falar, eu também vou aprender com isso, eu também vou aproveitar essa jornada, não seria tão bom. Porque se eu só sofresse, ou se eu só tivesse feliz, não tivesse aprendizado dentro disso, não ia estar agregando muita coisa. Então, só é bom porque a cada final de conversa eu falo, caramba, olha só, tem isso, a pessoa isso aqui. E tem coisa que eu vou construindo num feedback. Que às vezes eu nem percebi, a pessoa traz uma informação, eu conecto com outra e a gente consegue chegar numa linha comum, assim. Então, de novo, a relação, as conversas, né, a interação com as pessoas o tempo todo me faz construir hoje uma liderança e me orgulhar cada dia do que eu faço. Porque se hoje eu falar assim, tô plenamente satisfeita, não, porque eu acho que a gente é meio que insatisfeito crônico, mas não num aspecto ruim, de buscar mesmo cada dia a melhoria. Mas eu tô muito feliz com a pessoa que eu tô me tornando, com a líder que eu tô me tornando, sabe? Tanto pela resposta do meu time, quanto com a resposta das pessoas que estão, né, na minha gestão ou pares, enfim, colegas que vêm trazendo. Então, acho que eu tô num caminho legal de já ter errado bastante, ter conseguido ajustar, entender esse erro e sair evoluindo com eles também, assim. E esse que é gostoso de você ter esse inconformismo, né? Porque é isso que vai mover a gente, senão a gente para, senão a gente fica ali naquela zona de conforto, Sim. acho que ali já tá bom, e lá na frente a gente olha pra nossa vida e fala, putz, eu não cheguei onde eu queria. Eu tô deixando né? aqui, Eu deixei de fazer tanta coisa porque eu me conformei. Então, como você falou, uma insatisfação, mas uma insatisfação positiva, né? Isso. Aquele inconformismo que é positivo, que de leva a gente deitar e falar além. hoje, caramba, que massa, assim, que legal, assim, que eu tô deixando, sabe? Pô, se acabasse hoje, talvez não tivesse perfeito, mas já foi um bom ponto, sabe? Legal. Então, esse gostinho é legal. E o gostinho aqui da nossa conversa também tá muito bom, não dá vontade de parar, mas... Viemos para um lugar aberto para aproveitar a luz do dia e já está anoitecendo, porque assim somos nós, né? A gente começa na conversa. O dia tem 24 horas, afinal de contas. 24 horas, afinal de contas, não tem mais do que isso. Está escurecendo. A minha vontade era ficar aqui, porque para mim está sendo uma verdadeira aula, né? Assim, uma aula de conquista, de alcance de objetivo, de personalidade realizadora, né? Tudo que eu tento tanto com os conteúdos que eu trago nos meus canais, nas minhas redes sociais, passar para as pessoas. Eu acho que nada melhor do que trazer exemplos, né? Trazer pessoas reais para contar a sua história do que eu ficar falando, olha, é bacana você ser inconformado, olha, é bacana você já tá fazendo algo que na função que você gostaria. Muito melhor a pessoa ouvir de uma pessoa que fez tudo isso e olha o resultado que ela tá tendo. Super prazer para mim compartilhar, né? Poder trazer um pouco da minha história, dos meus aprendizados, do meu conhecimento, enfim. E tomara que eu possa ter inspirado, né, outras pessoas que estão aí assistindo. E só pra gente fechar, assim, com chave de ouro, eu queria que você olhasse pra quem tá ali do outro lado e dissesse qual é a principal dica que você pode dar para essa pessoa que assim como você está querendo crescer profissionalmente, está querendo assumir uma outra posição na empresa, está querendo fazer diferente, está querendo se diferenciar do restante das pessoas, dos profissionais. Que dica você pode dar para essa pessoa? Cara, eu acho assim, descubra no que você é bom. E se você não souber, pergunte para alguém aí que te conheça minimamente há uns 2 anos e fale, né, o que você vê de bom em mim? O que você acha que eu faço bem? Porque a partir da hora que você descobrir o que você faz bem, potencializa isso. A gente tende a focar na falha, no erro, no que a gente não é legal. Tira 10 em alguma coisa e depois você vai trabalhando no teu 2, no teu 3, no teu 5, no teu 7, mas foca no 10. E aí você vai tendo a satisfação de fazer muito bem algo e aí você vai conseguindo os teus ganhos no paralelo. Mas descubra no que você é bom e vai ser feliz. Amei! Ruth, muito obrigada mais uma vez. Amei a sua participação, amei a sua história, amei de verdade. E se você também tem alguma história assim, uma história que você acha que pode inspirar outras pessoas, se você já alcançou um objetivo, se você realizou um sonho, e se você está afim, está disposto a compartilhar a sua história para inspirar mais pessoas,
Me escreve, eu vou deixar aqui, sempre tem, né, nos links do vídeo, na descrição do vídeo, os links das minhas redes. Me escreve, entre em contato comigo, porque quem sabe a próxima história a ser contada aqui não pode ser a sua. E aí a gente conseguir fazer essa rede realmente de inspiração, né? É assim tão gostoso, cresce, né? A gente poder crescer com o outro. Você falou muito disso, né? De crescer nas relações. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que assistiu a gente aqui até o final. Espero que você tenha se inspirado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E agora, no preto e branco, a palhinha. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi... Do refrão de novo? De novo, vai. Ah, peraí. Agora você vai ter que ser artista, se concentrar. Artista é assim. Ó, deixa ele. Ai, se Gustavo fazer aqui. Ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada é só um jeito de viver nesse mundo de mágoa.